nós programamos as nossas realidades fatalísticas e extraordinárias pelo verbo. O que é o verbo? É a palavra. E a palavra, quando ela é verbal, ela produz uma ação. A ação gera um comportamento, esse comportamento gera combustível, que esse combustível faz com que a minha vida entre em harmonização mental. Passando aqui rapidinho para te lembrar de curtir agora esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, que com certeza vão mudar o rumo da sua vida. Quando você entende qual é a linguagem do teu cérebro, você realmente sabe conversar com o teu cérebro, você sabe fazer o pedido do jeito correto. Por que é importante você saber qual que é a linguagem do teu cérebro, tá? Lá no teu computador ele tem uma linguagem para funcionar, beleza? E para o teu corpo funcionar, a tua vida funcionar, qual é a linguagem, né, do teu cérebro? E por que é importante então você saber disso? Por que eu estudei sobre isso? Por que isso eu decodifiquei, eu fui compreendendo, eu fui decodificando, eu fui juntando os estudos, entendendo o que era realmente a cocriação, a holococriação. O que é holo, tá? E o que é cocriação? Então, o que é a holococriação? Holo significa tudo. Co significa junto. E criação significa você é o criador da tua realidade. Você cria a tua realidade, né? E quem é o co? O co é o coautor. Vamos entender como é muito fácil? Olha só, esse aqui é o meu livro, eu sou a autora do livro, tá? Mas vamos imaginar que eu convidei alguém para escrever o livro junto comigo. Essa pessoa que eu convidei, quem ele é? Ele é o coautor. Se ele é um coautor, ele escreveu o livro junto comigo. Então, o que significa cocriação? Que você escreve a tua vida junto com a fonte. Quem é o co-criador? Quem é o criador de tudo? Quem é o criador de toda a realidade? Deus, que você pode chamar de fonte criadora, de Jesus, de mestre, de mente cósmica, de mente superconsciente, de mente superconsciente, de centelha divina. Tá fazendo sentido? Substância amorfa, substância sem forma, matriz holográfica. Então o criador de tudo é Deus, é o universo, ok? E você é o coautor. Você cria junto com a fonte, você cria junto com o Criador, você se conecta com o Criador, você se alinha com o teu Deus, com Deus, né? Você se alinha com isso e aí você passa a criar a tua realidade junto com a fonte. E quando você coloca a palavra holo, que é o meu treinamento, que é o nosso movimento, o que você faz? Você é o co-criador de tudo. Tudo, das infinitas possibilidades. Todas as infinitas possibilidades estão à tua disposição, mas você precisa escolher, colapsar a função de onda, desejar aquilo que você quer, intencionar aquilo que você deseja. E é quando você pede, é quando você intenciona, pedir e vos será dado. Bateis e será aberto. Então tem que ter atuação, tem que ter o teu comportamento, né? Então, tudo na verdade vai se encontrar nessas mesmas filosofias ou aprendizados ou doutrinas, não importa, né? Você vai encaixando aí do jeito que você estudou, enfim, acredita. Então esse é o movimento holococriação. Um quantum de energia, uma informação quantizada. E quando você dá esse decreto, você vai imantando, plasmando, ativando essa informação no teu DNA. Então vai lá, escreve e ativa. A vida é incrível. Não importa se você está vivendo uma vida incrível, é aquilo que você vai ativar, é aquilo que você vai decretar, é aquilo que você vai desejar. E quando você passa a falar sobre isso, a escrever sobre isso e a acreditar que você merece isso, isso passa a ser uma verdade na tua vida. Não é ter uma vida incrível para ser incrível, é ser incrível para ter uma vida incrível. A vida incrível ela não está lá fora, ela está dentro de mim. Então eu ativo isso, decreto isso, desejo isso, ok? Como o cérebro só entende a linguagem do comportamento. Ou então, qual é a linguagem que processa o nosso cérebro, ok? Então, o que isso quer dizer, gente? Quer dizer o seguinte, Elaine, qual que é a linguagem do nosso cérebro?
Como que eu posso me comunicar melhor ou acelerar os meus sonhos, minhas cocriações, acelerar, colocar frequência, ter certeza que eu estou cocriando ou colocar realmente mais vibração nos meus sonhos. Olha só, como que o nosso cérebro ele funciona? A linguagem, uma das linguagens, né? Porque o Holocine vai te ensinar outras, mas uma das linguagens que eu separei, que é de fácil compreensão para todas as pessoas que chegaram aqui pela primeira vez ou as pessoas que já acompanham o meu conteúdo, de fácil realmente aprendizado, porque o Holocine vai trazer quais são as outras linguagens do cérebro, é o verbo. Olha só que bingo de milhões você vai fazer agora. Mestra, qual a linguagem do cérebro? É o verbo. Eu falando apenas o verbo, alguém fez um bingo, um puta bingo, um bingo de milhões, gente, aquele bingo assim, meu Deus, algumas pessoas não, né? Depende da explicação. Mas alguém realmente fez? Olha só que interessante. O nosso cérebro, ele é verbal. O que significa que aonde que olha que inteligente que é o nosso corpo, que inteligente que é a arquitetura do universo. O que coloca combustível nos nossos sonhos? Ação. Cara, isso é fascinante. Eu fico fascinada de falar, de ensinar. Imagina você aprendendo isso. Vamos de novo para o download. O que coloca combustível, frequência, combustível, gasolina pódio, nos nossos sonhos? O que faz tração? O que faz realmente os nossos sonhos vibrarem numa frequência de materialização? Ação. E o que provoca a ação? E o que provoca a ação? O que gerou uma ação no meu corpo? O verbo. E o que é o verbo? Dançar. Dançar é verbo? Fez sentido? Vamos longe, vamos lá. No princípio era verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Puta que pariu. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Não é? Estava a vida e a vida estava em Deus, na luz dos homens. Quem fez um puta download, gente? A luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam. Esse provérbio tem o poder de explicar um dos grandes poderes que nós mantemos dentro de nós, que foi herdado a todos os seres humanos da face da Terra, é inerente a todos. Todas as pessoas, né, são dotadas desse poder. Isso dá o poder para todas as pessoas, independente de qualquer coisa, o poder de co-criador da realidade, como eu falei antes. E quando você não tem essa consciência ou esse conhecimento, sim, a tua vida, ela fica bloqueada. Talvez o motivo de você ter matado os teus sonhos. Porque nós programamos as nossas realidades fatalísticas e extraordinárias pelo verbo. O que é o verbo? É a palavra. E a palavra, quando ela é verbal, ela produz uma ação. A ação gera um comportamento. Esse comportamento gera combustível, porque esse combustível faz com que a minha vida entre em harmonização mental. Palavra essa que faz parte do nosso método autoral. Ok? É exclusiva nossa. É exclusiva do nosso método. Os nossos terapeutas são harmonizadores mentais e vibracionais. Somente possuem essa formação quem é formado por mim. Ok? No meu livro DNA Milionário, eu falo sobre exatamente isso. No livro DNA Milionário, para quem leu, né, nós falamos sobre as pesquisas, estudos, né, sobre o DNA, sobre verbalizar a palavra. Muito bem, viram só? Tudo se fez pela palavra. A palavra, então, é um dos vocabulários, né? Um dos grandes segredos da nossa mente, dos grandes enigmas da nossa mente,
os grandes segredos ocultos do poder que nós temos. Haja luz e houve luz. Viram que lindo? Como acelerar as nossas cocriações desde que a gente faça isso do jeito certo, né? Do jeito certo. Então, no meu livro DNA Milionário, eu falo sobre as pesquisas e os estudos sobre o DNA, aonde os pesquisadores, que é uma pesquisa que foi feita pelos cientistas russos, os pesquisadores, eles chegaram, né, dentro dessas pesquisas e estudos, que o nosso DNA, ele é 10%, ou seja, apenas 10% dele é usado para construir proteínas, isso mesmo. 10% dele está sendo utilizado no nosso corpo. O restante de todo o nosso DNA, ele já ouviram falar? DNA lixo. Então, se o nosso corpo, ele é totalmente inteligente, né? Você corta e aquele corte cicatriza e se cura sozinho. Se o nosso corpo é totalmente inteligente, seria o Criador tão... né? Como que o Criador poderia criar algo que não tem utilidade nenhuma? Que seria os 90% do nosso DNA, que é considerado DNA lixo. Vocês acreditam mesmo que 90% do nosso DNA não serve para nada? Seria o Criador? Teria o Criador falhado na concepção do ser humano? Duvido. Não existe isso. O que existe é falta de pesquisa e de estudo e de avançar realmente nas pesquisas, na inteligência de quem nós somos, quem nos tornamos e por que esse 90% está ali, a princípio sem nenhuma utilidade. Teríamos algo realmente no nosso corpo tão inteligente que não serve para nada? Realmente eu duvido. Mas a ciência e as pesquisas provaram que apenas 10% do nosso DNA ele é usado para construir proteína e 90%. Lógico, 90% seria considerado lixo, ok? Então vamos lá. Para quem quiser aprofundar esse conteúdo, DNA Milionário traz sobre isso, tá? Ok? Então o que acontece? Os investigadores russos, que também são cientistas, são geneticistas, enfim, são biólogos, eles descobriram que... são linguistas também, né? Enfim, são biólogos, são geneticistas, nem me lembro mais como. Eram cientistas, era um grupo realmente de pesquisadores que estavam ali investigando essa questão do DNA. E o que eu recordo que eles eram russos. Então, nessas pesquisas, gente, eles decidiram explorar esses 90%, né? Os 90% que a ciência condicionou a chamar como lixo, ou seja, isso aqui não serve para nada do nosso DNA. E nessas pesquisas, então, eles descobriram que o DNA, através de testes, experimentos e pesquisas, que o nosso DNA, ele possui uma linguagem própria. Olha que interessante. E essa linguagem, ela responde ou ela é semelhante à nossa gramática, a linguagem humana. Olha que interessante, vocês entenderam? A Maria falou, a palavra nunca volta sozinha, porque a palavra produz frequência. Então toda palavra que você fala, depois eu vou chegar lá, toda palavra que você fala, ela tem um X frequência, um quantum de informação. Uma informação quantizada, ela carrega um pacote de informação. Então vamos lá. Então eles descobriram, tá, que o nosso DNA, esse 90% lixo, eles estavam explorando os 90% lixo. 10% é utilizado para nossas proteínas, faz parte do nosso corpo, mas 90% não era utilizado para nada, nosso corpo não precisava. Então as pesquisas, eles levam, né, a explorar o que são esses 90%. E aí descobriram que esses 90%, eles possuíam uma linguagem própria. Lá existia uma linguagem própria que era muito semelhante. Então nesses testes, nessas pesquisas, né, nesses experimentos, descobriram que essa linguagem era semelhante à linguagem humana. Semelhante à linguagem humana, tá? E a nossa gramática. É isso que está lá no experimento. É isso que está na pesquisa. Gente, olha só que interessante, já fazendo um adendo aqui, né? Quando eu comecei a estudar tudo isso, cerca de 7 anos atrás, como eu falei, eu fui estudando muitas linhas de pesquisas, decodifiquei esse ensinamento e fui trazendo ele para o mundo, né? Chamando isso de holococriação, movimento holococriação de tudo. Quando eu decodifiquei isso e eu cheguei nos estudos sobre o DNA, essa pesquisa dos russos, essa pesquisa era em russo.
E aí eu lembro que eu passei dias procurando alguém para traduzir a pesquisa, para traduzir de russo. E eu me lembro que lá em São Paulo, um amigo meu conhecia uma pessoa que falava russo, que traduziu a pesquisa. Depois de um tempo, uns 2, 3 anos depois, eu vi em alguns lugares da internet essa pesquisa, então, já na língua portuguesa, né? Então, quem conhece a minha história vai lembrando de vários lapsos que eu conto, né? Que eu fui traduzindo conteúdos, às vezes até pelo Google Tradutor, demorando semanas e meses para traduzir um artigo, para poder estudar e juntar todas aquelas informações que hoje fazem parte dos princípios e da metodologia do holococriador. Por isso que você não precisa fazer nenhum treinamento em cocriação além de holococriação. É isso. Elaine, não precisa. O único treinamento que você precisa fazer se você quer aprender a cocriar os seus sonhos é a holococriação. A diferença é que você não pode entrar lá e fazer agora. Por quê? Porque ele está fechado. Ele abre vagas 1 ou 2 vezes apenas no ano. Por quê? Porque eu preciso, tanto eu como movimentar toda a minha equipe, todos os meus tutores, todos os meus Holo Angels para auxiliar essa turma durante todo o processo de programação mental, né? Demanda realmente uma estrutura gigantesca, por isso que ele não pode mais de 300 pessoas em suporte, enfim, Holo Angels, alunos, tutores, para que possa realmente fazer um atendimento muito diferenciado para todos esses alunos. Afinal de contas, existe uma responsabilidade minha como treinadora, de que aquilo que você deseja, que a tua reprogramação seja realmente eficaz, como a minha responsabilidade sobre os teus sonhos, que passam a ser os meus sonhos também, né? Então ele possui uma linguagem semelhante a nós, seres humanos, e o que fez com que esses cientistas, com que esses pesquisadores concluíssem, gente, que o nosso DNA, ele é influenciado. O nosso DNA é influenciado, e me emociono de falar isso, é influenciado pelas nossas palavras, quando emitidas. Olha só, o estudo, eu já li tanto isso que eu sei até de cor. Os pesquisadores concluíram que o DNA é influenciado pelas palavras emitidas pela nossa mente, pela nossa voz. E isso confirma, isso prova cientificamente o poder de um comando, de uma hashtag A Vida é Incrível. Quando você sai dos dedinhos que estão digitando e você grita pra você: a vida é incrível, a vida é incrível. Você coloca a tua fisiologia, você coloca a fisiologia, você coloca o teu comando e você diz: eu mando aqui, quem manda aqui sou eu estou no comando. Foi nesse dia que eu descobri o poder das minhas técnicas. Porque se isso é comprovado cientificamente, sim, quando eu dou o comando eu estou conversando com as tuas células. Você está dando comando para as tuas células, para o teu DNA. Através do verbo, através do poder da palavra, da frequência emitida por essas palavras, o verbo divino. Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho mais 2 sugestões incríveis para você assistir que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz, amo você!